Shalom, shalom, seja muito bem-vindo. Meu nome é Anderson Matos e hoje eu gostaria de dividir com você um pouco da palavra do Senhor. Ela está lá no livro de Mateus, capítulo 27, do versículo 32 até o versículo 54. Eu vou ler aqui, tá? Então vamos lá. E chegado ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançaram sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, e dizendo: Tu que destróis o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo em hebraico: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ouvindo isso diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Bem, naquele momento em que Jesus está sendo crucificado, ali Jesus, ele passa provavelmente um dos piores momentos dele, que é a crucificação. Ali Jesus, ele é escarnecido, ele é humilhado, e ele não precisava passar por isso. Mas por amor a mim e a você, Jesus, ele vai à cruz do Calvário, ele morre, mas ele ressuscita para a honra e glória do Senhor, para que se cumprisse a palavra de Deus. E naquele momento, Jesus traz, através do seu sacrifício, a salvação a gentios e também a todos os povos. Por Jesus ter feito isso, ele nos deu acesso ao trono da glória, e com isso Jesus permitiu que nós voltássemos e nos arrependêssemos das nossas falhas, dos nossos erros, e que dali para frente todos nós temos direito a nos consertar, a receber Jesus e receber em nós o Espírito Santo. Mas naquele momento da crucificação, nós tínhamos 3 tipos de pessoas que estavam ao pé da cruz. Nós tínhamos ali os soldados romanos, que quando Jesus ele clama, Eli, Eli, lama sabachthani, eles acharam que Jesus estava clamando por Elias. Porque em hebraico a palavra Elias ela é pronunciada como Elial. Então, pelos soldados não dominarem a língua dos judeus, eles achavam que Jesus estava chamando por Elias. Um segundo grupo era o grupo dos príncipes, dos fariseus, que estavam escarnecendo Jesus. E muitos deles falaram, né? Vamos ver se Elias vem tirar ele dali. Porque anteriormente eles estavam encarnecendo Jesus, falando que se ele confiou em Deus, era filho de Deus, que Deus viesse salvá-lo. Confiou em Deus, eles dizem isso. E o terceiro grupo
era o grupo de judeus que criam em Jesus. Esse, certamente, quando Jesus clamou aquela frase na cruz, Jesus ali, ele dá uma grande esperança para aquele povo. Mas uma esperança por quê? Antigamente, o povo de Israel, eles não tinham acesso à leitura e à escrita. Então, a palavra de Deus ela era pregada todos os sábados nas sinagogas. Então, o povo ia para a sinagoga para poder ouvir da palavra. E como é que eles faziam para poder guardar aquilo? Era em forma de canção. Tanto que nós temos um livro da Bíblia, que é os Salmos. Os Salmos, ele é um livro cantado. O judeu, ele canta salmos até hoje. E quando Jesus ele fala, Eli lama sabachthani, na verdade, Jesus ele não está clamando, falando que Deus desamparou ele. Na verdade, Jesus está fazendo sua última pregação para trazer esperança ao povo de Israel e a nós que estamos hoje aqui. Jesus simplesmente está recitando o Salmo 22. Então, quando Jesus ele recita o começo do Salmo, para aquele que conhecia Jesus, aquele que cria nele, logo em seguida ele continua recitando o Salmo, e ele vai cantando, ele vai se enchendo de esperança, porque tudo o que Jesus está passando está escrito nesse Salmo. E eu vou ler com você agora, neste momento. Salmo 22. A palavra diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu o livrastes. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça dizendo: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda nos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus, desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Abriram contra mim sua boca, como um leão que despedaça o que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco, e a língua se pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o e temei-o todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá. Falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a tua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Esse é o nosso Senhor. Jesus, ele faz a sua última pregação e enche de esperança o povo que cria que ele era o Messias, deixando bem claro que ele passaria por aquilo na cruz, mas que o Senhor não desampararia ele.
e que ele seria semente e seria pregado a todas as nações. Mas naquele momento, Deus se volta para Jesus e vai em socorro dele e o livra, ao ponto de o livro de Mateus terminar, que o véu do templo se rasga e tem terremoto e os mortos ressuscitam depois da ressurreição de Jesus. Então Deus, ele não desampara o Filho, em hipótese alguma, mesmo Jesus estando cheio de pecado de todos os povos. Mas a palavra afirma aqui no Salmo 22 que Deus não desampara Jesus. Deus, ao contrário, ele vem em socorro do seu Filho. Assim como você que está hoje, Jesus, ele não te desampara. Jamais o Senhor desampara aquele que clama por ele. Por isso, se você está em aflição, se você está perdido, se você está com pensamentos que podem levar a sua vida para a morte, não desista. O Senhor, ele está com os ouvidos atentos ao teu clamor, à tua vida, e jamais irá te desamparar. Assim como Deus não desamparou o Filho não desampara naquele que crê que ele é o Senhor e que ele é o Salvador, porque Jesus te ama. Por isso ele morreu na cruz do Calvário, para trazer vida aos que estavam mortos, para trazer vida àqueles que estão sobrecarregados e cansados. Jesus, ele é a salvação, ele é o alívio, ele é o conforto para o seu e para o meu coração. Que nesse dia que você está vendo esse vídeo, ele possa trazer uma esperança para você, que ele possa confortar o seu coração. E se você estiver pensando que ninguém te ama, ninguém liga para você, isso não é verdade. Clame por Jesus e ele virá o teu socorro e derramará sobre a sua vida o alívio necessário. Que o seu Deus te abençoe e te guarde, que o seu Deus resplandeça o rosto dele sobre você e mostre a você a sua misericórdia. Que o seu Deus volte o seu rosto sobre você e derrame sobre você a paz, em nome de Jesus. Um abraço, que Deus te abençoe.